Olá, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um programa Chocolate Crentes. Com muita alegria que recebemos você aqui e eu quero dizer que estou muito feliz. Nós tivemos um aumento grande da nossa audiência, nossas visualizações aumentaram e eu estou muito feliz porque o alcance desse conteúdo está realmente chegando em mais pessoas. Eu quero convidar você já desde logo a enviar aí o aviãozinho para alguém, compartilhar esse vídeo, levar essa mensagem de fé e de esperança para quem precisa, para quem deseja viver a realidade e o propósito de Deus na sua vida. Eu quero incentivar também você a comentar aqui abaixo, você faz o comentário, participa conosco, a gente quer ouvir, quer interagir com você. Nós temos aumentado as visualizações, o alcance, mas diminuído os comentários. Então, vamos mudar ou vamos equilibrar esse jogo aí, porque eu sei que Deus tem muito para nos acrescentar. Eu e cada um de nós que faz esse programa aqui tem muito a aprender também com a sua experiência, com a sua bagagem, até porque estamos falando sobre um assunto que é de todos nós. É como ser igreja, como viver a igreja, como viver essa maravilha que é pertencer à família de Deus na terra. A igreja é isso, é a família de Deus na terra. E a gente vai falar muito sobre igreja nessa temporada. Esse episódio nós vamos continuar falando da igreja primitiva e eu te convido já para ficar aí ligado. Pega a sua caneca, pega o seu chocolate crente, pega o seu café e vamos juntos nesse sábado e nesse final de semana começar abençoados por Deus. Vem para o Chocolate Crente. Estamos falando sobre igreja e eu vou confessar para vocês, esse para mim é um dos assuntos preferidos da palavra, é um dos assuntos preferidos do cotidiano, porque ser igreja ou falar de igreja é falar da nossa própria vida. Eu cresci na igreja. Desde o meu nascimento, eu era bebê, eu fui consagrado na igreja cristã, eu dei todos os passos na fé, debaixo da liderança do meu pastor, Josué Benson, a quem tanto amo, e com quem aprendi todos os fundamentos, como diz Paulo, os rudimentos da fé cristã. E é sobre esses pilares que nós vamos falar aqui ao longo dessa temporada. Mas hoje, ainda falando sobre a igreja primitiva e o impacto dela até os dias de hoje, eu quero fazer um recorte, porque falar da igreja primitiva também é algo muito rico, muito amplo. Eu comentei no episódio passado que não tem como esgotar a igreja primitiva em 1, 2, 3 episódios aqui, até porque a proposta desse programa é uma conversa, algo leve, algo não tão aprofundado, mas que sirva para nós como inspiração, como um desafio para vivermos a nossa fé e, no caso desse tema atualmente, vivermos a realidade da igreja de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que cumpre o nosso propósito. Então nós vamos fazer hoje um recorte sobre a igreja primitiva, sobre um ponto que eu considero fundamental, não apenas no passado, mas principalmente hoje para a igreja, que é a transformação que Deus faz na nossa vida. E para exemplificar esse assunto, eu quero olhar para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 36, tem uma passagem que eu vou ler a parte final e vou fazer um comentário aqui para que você entenda bem aonde está o grande poder da igreja. Atos 2,36 diz assim: portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Eu quero fazer uma pausa aqui nessa leitura para trazer o contexto dessa palavra aqui a você. Pedro, juntamente com
os 11 discípulos e outras pessoas que se somavam, que totalizavam 120 pessoas, estavam reunidas em Jerusalém, orando, esperando o cumprimento da promessa que Jesus havia trazido, de que haveria um revestimento de poder, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa foi a palavra do nosso último encontro. E então, aqueles homens e mulheres estavam ali esperando o derramamento desse poder, o batismo do Espírito Santo, e depois que esse batismo veio, eles começaram a pregar, começaram a anunciar ousadamente a fé que eles carregavam, começaram a anunciar Jesus. E depois de um longo discurso de Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado Cristo tempos antes, que havia sido encurralado pelo medo, ele agora estava se levantando e a Bíblia diz, em alta voz, proclamou quem Jesus era. E a sua mensagem foi tão poderosa, tão impactante, que gerou essa resposta no coração e na mente dos ouvintes, que eles disseram assim, irmãos, o que faremos? Como eu posso ser salvo dessa geração perversa? E aí o texto segue, no versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia! Essa palavra, essa promessa de salvação é para você, é para mim, alcançou a minha casa, pode alcançar a sua casa, mas o ponto-chave que eu quero enfatizar aqui nesse momento é o poder transformador do Espírito Santo que move a igreja, que move o cristão e que faz a igreja se tornar ousada e vencedora. Pedro, como eu disse, há pouco tempo atrás era alguém encurralado pelo medo, alguém que não era capaz de sustentar a sua fé diante daqueles que indagaram se ele era discípulo de Jesus, mas agora, após o batismo do Espírito Santo, após esse revestimento de poder, Pedro não apenas lança fora o medo, mas ele começa a testemunhar do amor de Deus, testemunhar quem era Jesus. E esse é o milagre da transformação de alguém que era incapaz de ser aquilo que se tornou se não fosse pela ação do Espírito Santo. É isso que Deus faz na nossa vida. E é essa igreja que Jesus quer levantar. É essa igreja que Jesus quer usar. Uma igreja transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu oro nessa manhã para que o Espírito Santo encha você com ousadia e transforme a sua vida. Eu não sei quais são as dificuldades, os traumas, os problemas que talvez tenham encurralado você num ambiente de medo, de preocupação ou de distanciamento e de frieza espiritual. Mas eu sei que o Espírito Santo, o poder de Deus, quer acender essa chama dentro de você e fazer com que você, junto comigo, junto com Ismael aqui e junto com todos nós que fazemos parte da igreja, sejamos realmente uma força e uma voz poderosa na terra. Para quê? Para anunciar Jesus Cristo. A mensagem da igreja primitiva era: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. O texto segue dizendo: com muitas palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. E olha só que maravilha, versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Meu irmão, na próxima semana eu quero falar sobre a consequência desse crescimento. Na verdade, eu vou guardar para falar sobre crescimento e perseguição. Então fica aí, porque na próxima semana nós falaremos de crescimento da igreja e perseguição da igreja.
Mas note bem, todo esse crescimento que nós vimos aqui através de uma pregação daquele homem que foi transformado pelo Espírito Santo, só é possível quando nós estamos posicionados em Deus, aguardando o que Deus vai fazer e sedentos pelo que Ele vai fazer na nossa vida. Eu quero que você hoje busque a Deus de forma intensa, de forma sedenta, porque Ele vai fazer maravilhas na sua vida. E vai fazer maravilhas através da sua vida para que mais pessoas conheçam que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Cristo, Ele é a salvação, Ele é a redenção, Ele é o pagamento pelos nossos pecados, Ele é a justiça de Deus. E nós, a igreja, recebemos isso através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, te somos gratos nessa manhã, nessa oportunidade, pelo privilégio de, visitados pelo Teu Espírito Santo, termos esse poder transformador em nossas vidas. Abençoa cada um dos que agora acompanham e ouvem essa mensagem. Que essa mensagem de salvação possa ecoar no coração, na mente de cada um daqueles que agora estão conectados e que mais e mais pessoas possam perceber que Jesus Cristo é o Senhor e essa é a grande mensagem. Essa é a mensagem poderosa da igreja. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por Jesus. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu peço a tua bênção sobre cada participante. Abençoa as suas vidas, sua família. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Não esquece de fazer o seu comentário. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida. E eu espero você no próximo programa. Deus te abençoe e até mais.